Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aproveitando que você está de pé, abra a sua Bíblia juntamente com a minha, no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Amém. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1. É o texto que nós iremos partilhar com os irmãos nessa noite. Assim diz a Bíblia Sagrada. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. Versículo 2: ser vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Versículo 3: lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda, e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Versículo de número 4: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de vestidas de branco, pois são dignas. Versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 6: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Se assente adorando Jesus. Nós queremos partilhar dessa palavra para com os irmãos, Apocalipse capítulo 3. E eu peço para você redobrar a sua atenção para aquilo que Jesus quer falar conosco aqui nessa noite. Nós estamos diante do livro do Apocalipse, onde você sabe muito bem que João está preso na ilha de Patmos, já de idade avançada, e está ali por pregar o Evangelho. Você sabe muito bem que um homem muito tirano, chamado Tito Flávio Domiciano, fez, antes de colocar João dentro dessa prisão, uma atrocidade, pensando que acabaria com o velho apóstolo, lançando ele dentro de um tacho de óleo fervente. Você sabe muito bem que João saiu ileso diante de Domiciano e todos que lá estavam. Você sabe muito bem que João está preso em Patmos por pregar o Evangelho,
pois o dominiciano pensava que João, mesmo com a sua idade avançada, ainda incomodaria muito o império, pois ele estava na sua cidade de Éfeso a pregar o Evangelho. Preso dentro dessa prisão, você sabe que ele vai receber a visita do Mestre Jesus. E tendo essa visita, Jesus vai se revelar de maneira extraordinária para João. João vai ver como ele é. João vai ver a glória do Cristo glorificado. E depois que João veja a glória do Cristo glorificado, Jesus começa a outorgar à pessoa de João algumas cartas, algumas missivas, alguns direcionamentos para igrejas da Ásia Menor. Cartas essas que servem para nós como admoestação, como ensinamento, como regra e como instrução para os nossos dias. Então, João começa a escrever essas cartas com direcionamento a pastor de cada igreja, a saltar as igrejas Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. E assim, eu escolhi hoje essa igreja para falar com os irmãos, porque essa igreja é uma igreja que vai receber uma denúncia muito direta. Essa igreja ela vai receber um direcionamento muito direto da parte de Jesus diante de todas as cartas que João escrevera por revelação do Mestre Jesus. Você sabe muito bem que quando ele se direciona ao anjo de tal igreja, ou seja, anjo de Esmirna, anjo de Pérgamo, anjo de Laodiceia, de Tiatira, de Filadélfia, assim seja, ele está se direcionando para quem está de fato pastoreando a igreja e de fato quem é, dentro de uma linguagem hebraica, o Tiliac Tzibur, aquele que leva o pessoal a ter um momento de devoção para com Deus. Isso é o direcionamento de alguém que está na liderança de uma igreja, de alguém que está pastoreando o rebanho. É um Tiliac Tzibur dentro da linguagem dos hebreus ou dos judeus daquele período. Era alguém que chamava a igreja para um momento de devoção, de devocional, de busca, de adoração ao nome de Jesus. Essa carta é diante de nós um grito para que nós viemos a nos despertar. E é isso que eu quero falar com vocês. Ora, olhando para a igreja de Sardes, igreja essa que dentro da historicidade é muito parecida com a própria cidade que leva o nome de Sardes. A história diz, devolve a sua atenção, por gentileza. A história diz que essa cidade, por nome Sardes, ela era capital da Lídia no século VII a.C. Essa cidade de Sardes viveu seus momentos de glória no período de um rei chamado Cresso. Esta cidade, ela foi construída numa alta colina e com vários precipícios íngremes ao redor dessa cidade. Essa cidade de Sardes, segundo a história, ela nunca teve um embate de guerra frente a frente. Por isso os historiadores denominam essa cidade como uma cidade inabalável, ou uma cidade inexpugnável, uma cidade que não tinha de fato como alguém guerrear contra ela e sair vitorioso. Cidade essa que, diante de toda a sua potência, diante de toda a sua riqueza e diante de toda a sua prepotência, porque os historiadores dizem que esta cidade ela se achava uma cidade
que jamais seria abalada. Esta cidade se achava uma cidade que jamais seria derrotada. E os historiadores dizem que os seus soldados, eles se achavam o maior de todos. Simples dizer, se achavam bam. Esta cidade, os seus soldados, eles se achavam de maneira tão arrogante, tão grotesca, que ninguém ia derrubar a cidade deles, pelo fato de geograficamente ser feita numa alta colina. E os historiadores dizem que ela era muito bem amuralhada ao seu redor. Olhando para esse fato, não tinha como derrubar essa cidade. Mas a história vai nos mostrar que no ano 529 a.C., um homem chamado Ciro, ele decide ir contra esta cidade chamada de Sardes. A história diz que Ciro ficou 14 dias ao redor da cidade de Sardes, esperando um momento oportuno para que ele possa invadir a cidade de Sardes e saquear também aquela cidade. E a história diz que, findando os 14 dias, eles observam que os seus soldados, diante da sua arrogância, diante da sua prepotência, diante de achar que ninguém derruba do lugar que está, eles vão dormir. Indo dormir, o Ciro chama os seus soldados e resolvem fazer um buraco no muro. Fazendo esse buraco no muro dessa cidade, que era tão bem cercada, eles vão entrar na cidade de Sardes. Entrando na cidade de Sardes, eles vão saquear essa cidade. Eles vão colocar essa cidade para baixo. Mas a história diz que algum tempo depois, Sardes se levanta. Sardes volta novamente ao lugar da prepotência. E batia no peito: ninguém vai me derrubar. Por mais que Ciro já havia derrubado, ninguém vai me tirar do meu lugar. Ninguém vai derrubar da onde eu estou. Eu estou muito bem confortável. Só que, para a notícia para os irmãos, no ano de 218 a.C., um homem chamado Eutico Epifânio, ele, sabendo dos feitos de Ciro da Babilônia, ele decide fazer a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Cerca a cidade por um período de dias, observa que os seus soldados estão dormindo, faz um buraco no muro, invade a cidade e saqueia a cidade de Sardes. E a cidade de Sardes vai à ruína. A igreja de Sardes é muito parecido com a cidade. A história diz que logo depois, em 17 depois de Cristo, um homem chamado Tibério, depois de um grande terremoto, ele vai reconstruir essa cidade novamente. Reconstruindo essa cidade, além de reconstruir, ele vai colocar uma deusa, como se fosse a matriarca, ou patriarca, como os irmãos quiserem interpretar, dessa cidade. Deusa essa que se chamava Cibele, ou dentro da cultura grega, Artemis. E dentro da cultura, essa deusa chamada Artemis, eles diziam que era aquela que poderia dar vida aos mortos. Então essa cidade viveu momentos de queda e de levantar, de cair e se colocar de pé. Só que agora Jesus, ele vai escrever essa igreja, e ele vai escrever essa igreja com uma escrita muito direta e muito objetiva. Se os irmãos prestarem atenção e lá na sua casa ler todas as 7 cartas que Jesus está escrevendo às cidades, você vai ver que muitas daquelas cidades estão sofrendo perseguições, seja ela teológica ou seja ela de maneira física. Mas a cidade de Sardes não está sofrendo
nenhuma perseguição. A cidade de Sardes não está sofrendo nenhuma perseguição teológica, espiritual e nem física. O problema dessa cidade, Jesus deixa muito claro, e é um grito muito grande para essa cidade. Essa cidade sofria de algo que é muito perigoso, que era a aparência. Era muito perigoso para esta igreja, que estava vivendo de maneira aparente a sua vida. A aparência dessa igreja era de igreja espiritual. A aparência dessa igreja era de igreja que tinha vida. Mas na verdade Jesus vai dar um grito para essa igreja e vai dizer que essa igreja, a realidade dela é morte espiritual. Então é um perigo muito grande que a igreja de Sardes está vivenciando. A igreja de Sardes não sofre perseguições. A igreja de Sardes não tem muitos dos seus irmãos lançados ao monte chamado Ágabo e lançado à morte. Não. A igreja de Sardes é uma igreja aparente. É uma igreja de aparência. Mas a constatação de Jesus é uma igreja que está na realidade de morte espiritual. Jesus elogia as obras de outras igrejas, de Sardes não. Jesus elogia as outras igrejas, mas de Sardes não. Em Sardes, Jesus começa com uma denúncia muito grave. Jesus começa dizendo para eles: conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e estás morto. Não é para você dar glória a Deus. A igreja de Sardes é como se fosse uma igreja elogiada pelos homens, aprovada pelos homens, mas reprovada por Cristo. É uma igreja que a aparência é de vida, a aparência de... Na verdade, é uma igreja que está sem vida. Grande Rei da Glória. E aqui está o grande perigo, em nós termos uma vida de aparência. Irmãos, aparência engana muita gente. Terno, gravata, Bíblia debaixo do braço, engana muita gente. Jeito de crente, fala de crente, gíria até de crente pentecostal. Qual é, varanda? Daí vaso, terra, para os jovens da risada mesmo. Até linguajar de crente pentecostal tem. Mas Jesus está olhando para essa igreja, Jesus está dando um grito, rompendo a linha do tempo e chegando até o período contemporâneo e dizendo: tem cara de que os homens aplaudem, tem cara de que os homens elogiam, mas diante de mim está reprovada. Tem cara de que está viva, mas está morta. Aleluia. Essa igreja é muito parecida com a cidade, porque confiava demais na sua reputação. É uma igreja que tinha uma bela reputação, tinha uma bela história, mas na verdade estava vivendo uma mentira. Estava vivendo uma aparência. Porque quem vive de história, irmão, é museu. Desculpa dizer isso. Quem vive de história é museu. Quem vive de passado é museu. Mas a igreja aqui, ela confiava na sua reputação e na sua história.
E o que aconteceu? Relaxou na sua espiritualidade. E aqui está o perigo. E eu paro aqui de propósito para você fazer uma introspectiva. Será que nós estamos vivendo de aparência? Ou será que nós estamos de fato tendo uma vida espiritual, posicional diante de Deus? Aleluia. Será que nós estamos vivendo de aparência? Desculpe dizer isso aqui, eu vou aproveitar, porque é culto de ceia e tem poucos visitantes. Será que nós estamos acostumados a bater a carteirinha todo domingo aqui na Uçanguinha, dizendo: tenho cara de que estou vivo? Aleluia. Tenho cara de que tem vida. Só que Jesus está dizendo: está morto. Não é para você dar glória a Deus. Sardes tinha um nome de igreja. Sardes talvez fazia grandes cultos. Sardes talvez fazia grandes eventos. Sardes talvez tinha até uma bela história. Mas Jesus viu além das aparências. E ele deu uma constatação, porque Jesus viu além das aparências. E Jesus diz: estais morto. Sardes, talvez em Fátima, fazia grandes congressos, grandes cultos, grandes conferências. Só que o olho clínico do nosso mestre identificou em Sardes que eles estavam em morte espiritual. Aleluia. Deixa eu parar aqui para você pelo menos reagir comigo. Não adianta vivermos de aparência. Aleluia. Não adianta batermos a carteirinha todo domingo e achar que está tudo bem. Não adianta batermos a carteirinha todos os cultos de domingo e achar que está tudo normal. Aleluia. Dos olhos da liderança, todo mundo se esconde. Dos olhos dos líderes, todo mundo foge. Mas os olhos clínicos de Jesus, onde João vai dizer que é como chama de fogo, isso está dizendo que prescruta a justiça, ninguém foge. A igreja de Sardes está: a minha história é muito bela, a minha reputação é muito grande, os meus cultos são muito bem organizados, são grandes eventos e são grandes conferências. Só que Jesus está olhando, tem cara de que está vivo. Parece que está vivo. Olha só, carrega uma Bíblia debaixo do braço. Meu Deus, dá até a paz do Senhor. Meu Deus, está de gravata, está de terno. Talvez alguém olhe e diz: está vivo. Só que Jesus diz: não, está morto. Não é para você dar glória a Deus. É culto de Santa Ceia. Santa Ceia nós precisamos fazer uma introspectiva com nós mesmos, para ver como está a nossa vida. Olha para cá. Jesus, ele vai olhar para essa igreja. E é somente Jesus que reconhece a vida espiritual dessa igreja. É somente Jesus que tem um olhar clínico para descobrir a realidade da igreja. Oh, Rei da Glória. No entanto, que ele é bem claro e bem categórico em dizer o seguinte: eu conheço. Aleluia. Jesus está dizendo que nada escapa do olhar dele. Eu sinto graça e sinto temor ao mesmo tempo sobre esta palavra.
Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Tem cara de que está vivo, mas está morto. É Jesus que tem esse olho clínico para identificar que a igreja está morta. Nada, absolutamente nada, foge do olhar do Senhor. Nada, eu vou dizer isso aqui de novo. Nada, absolutamente nada, foge dos olhos do Senhor. Ele olha e identifica a realidade da igreja de Sardes. Os homens podem ver movimentos, os homens podem ver eventos, os homens podem ver grandes obras de visível aparência, mas paz, meus irmãos, é somente Jesus que vai ver o coração. É somente Jesus que tem um olho que prescruta juízo e consegue enxergar como está o coração. Glória! Aleluia! Eu sinto graça e temor sobre essa palavra. Quantas igrejas hoje têm fama de viva? Quantas igrejas hoje têm fama de viva por estar cheia, por estar com movimentos, mas na verdade estão espiritualmente frias. Os homens podem aplaudir, mas se Jesus não aprovar, de nada adianta. A aparência pode ser agradável, mas se Jesus não aprovar, de nada adianta. Quantas igrejas hoje visivelmente parecem ser vivas, mas espiritualmente estão mortas. Não adianta, eu vou falar isso aqui, vai doer, mas você dá aleluia, tá? Não adianta ter nome no letreiro, não adianta ter foto no cartaz, não adianta ter foto em agenda tal e agenda tal. Mas se não tiver vida no altar, de nada adianta. Jesus está olhando para essa igreja e está dizendo: a aparência é de vida, mas a realidade é de morte. Qual é o grito de Jesus para essa igreja? É tempo de nós voltarmos a sermos avivados. É tempo de voltar a ter um despertamento no meio da igreja. Vamos para a Bíblia? Versículo 2. Olha o que Jesus vai dizer: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Jesus está dizendo para essa igreja, ele está fazendo uma denúncia muito grave. A aparência de quem tem vida
mas na verdade está na realidade morto espiritualmente. E Jesus, no versículo 2, Jesus está chamando para um despertamento. Olha o que Jesus diz: ser vigilante e consolida o restante que estava para morrer. Isso é muito interessante, porque Jesus está dizendo para o anjo da igreja o seguinte: ser vigilante. E veja o restante do pessoal ainda que está aí, que não morreu, ainda tem o resquício de vida. Sabe, para você dar glória a Deus, mas tudo bem. Jesus está dizendo para o anjo da igreja: ser vigilante, consolida o restante que estava para morrer. O Senhor ainda tem misericórdia e veja aqueles que estavam quase morrendo, mas o Senhor diz: consolida eles, firma eles novamente, para que eles não venham a morrer. Isso era para você dar glória a Deus, porque Jesus poderia muito bem decretar o final dessa igreja. Ele poderia muito bem dizer: acabou a igreja em Sardes. Só que Jesus está dizendo o seguinte: veja aqueles que estão bem fraquinhos, ainda não morreram. Aleluia. Ainda está respirando. Talvez está na UTI, entre os aparelhos, mas ainda tem coração batendo, ainda tem sinal de vida. Consolida eles e não deixa eles morrer. Glória a Deus. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus, ele não quer destruir. Ele quer que haja um despertamento. Ele clama por um despertamento. E o comando é bem claro: acorda. Acorda. Aleluia. Aqui há um chamado de Jesus para a igreja em Sardes, para voltar à vigilância, voltar ao primeiro amor, voltar à oração e à santidade. O grito de Jesus é: se tem alguém vivo ainda, consolida eles. O grito de Jesus é: acorda. É momento de despertar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A denúncia de Jesus é muito grave. Tem cara de que está vivo, mas está morto. É uma constatação, uma realidade. Está morto espiritual. Só que Jesus está chamando ao arrependimento e ao despertamento. Jesus está dizendo: eu não quero que você morra do jeito que você está. Eu não quero que você chegue à realidade de morte espiritual. Consolida esses que estavam quase morrendo. E eu quero aplicar isso aqui ao seu coração. Talvez tenha algumas coisas algumas áreas da nossa vida que estão respirando de maneira fracas. Talvez tenha algumas áreas da nossa vida que está quase morrendo. Só que Jesus está dando um grito para que essa igreja seja despertada, que tenha um avivamento, que estava quase morrendo, mas Jesus está gritando: acorda! Volta alguma
as áreas da sua vida reviver, seja a fé, seja o amor, seja a devoção e seja o serviço. O grito de Jesus é: desperta, acorda. Só que Jesus vai dar uns meios para essa igreja vir acordar. Há um sinal de esperança para a igreja de Sardes. Há um sinal de esperança. A realidade que Jesus contou e a denúncia que Jesus contou era de morte. Mas há um fim de esperança. Porque Jesus está dando esperança para aqueles que ainda não morreram espiritualmente. E Jesus está dizendo: se ainda tem um pouquinho de vida, consolida eles. Para quê? Aí Jesus vai dizer, no versículo número 3, Jesus vai ordenar para aqueles que estavam quase morrendo a consolidar a vossa fé. E Jesus vai dizer o seguinte no versículo número 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Jesus vai dar um grito para essa igreja acordar do jeito e da maneira que ela está posicionada, a ela despertar de um sono que está quase levando ela a morrer espiritualmente. E Jesus está ordenando: lembra-te do que tens recebido, lembra-te do que ouviste, guarda e arrepende-te. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus vai falar de um meio e de um caminho para a restauração dessa igreja de Sardes. Jesus vai deixar 3 caminhos e 3 atitudes para essa igreja voltar a ser uma igreja de vida e não de morte espiritual. Jesus vai dizer: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que Jesus está dizendo? Lembra-te das verdades que recebeste. Ou seja, volta para a palavra. Aleluia. Volta para a palavra. O grito de Jesus para essa igreja é: para vocês despertar, vocês precisam voltar para o centro da palavra de Deus. Lembrar das verdades que vocês ouviram, receberam, precisam guardar e se arrepender. Para a igreja de Sardes, para a igreja da atualidade, falando de nós, irmãos, de nós, não tem esse negócio aqui, não, esse dia não tem, é nós, irmãos, é nós, é a igreja nossa. Glória a Deus. Jesus está dizendo para voltar a ser uma igreja fervorosa. Eu não estou dizendo que não é, me entenda, mas para voltar a ser uma igreja fervorosa, para voltar a ser uma igreja que não fica somente nas suas histórias e na sua reputação, precisa voltar ao centro da palavra de Deus. Você está me entendendo? Aleluia. Jesus está dizendo para essa igreja ser restaurada, avivada. Ela precisa voltar para o centro da palavra de Deus. As verdades que nós ouvimos, as verdades que nós recebemos, a verdade que nós guardamos, precisa voltar para o centro da palavra de Deus. Segundo o que Jesus vai dizer, ele diz: lembra das verdades. Ele diz: guarda. E aqui está o segredo.
Não adianta nós voltar ao centro da palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus e nós não guardar. O que é que Jesus está querendo dizer? Não é guardar no seu coraçãozinho. Não. É você praticar aquilo que você recebeu. Tem alguém aí? É você praticar aquilo que você recebeu. Você recebeu a palavra de Deus, pratique ela. É o que Jesus está dizendo. Você recebeu a palavra, você precisa praticar aquilo que você aprendeu. E terceiro, o que Jesus vai dizer? Arrepender-se. Grande Rei da Glória. Olha para cá. Voltar para a palavra de Deus é dar prioridade à palavra. Guardar a palavra de Deus é praticar aquilo que nós aprendemos. Agora Jesus está dizendo, arrepende-te. Aqui não é para você dar glória a Deus. É para você apertar o cinto e dizer, ai. É mudar a vida. É mudança de vida. Jesus está chamando, arrepende-te. Muda o rumo da tua vida. Os olhos de Jesus prescrutam a justiça. E os olhos de Jesus para essa igreja é: tem cara de que está vivo, mas está morto. Para voltar a consolidar aqueles que estão quase morrendo, precisa voltar àquilo que aprendeu, que é a palavra. Precisa guardar a palavra, que é praticar ela, mas precisa se arrepender, mudar de vida. É com dizer, eu tenho liberdade para dizer isso. Mudança de vida. Amém, irmãos? Eu sempre digo e vou dizer até você entender. Ele muda caráter. Agora, personalidade é você com o Espírito Santo, tá? O caráter ele muda. Aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que se prostituía não vai se prostituir mais. Isso é mudança de caráter. Agora, personalidade é a ação do Espírito Santo. É você, o Espírito Santo, tá? Não pode olhar de cara feia para mim que meu braço não está convertido. Isso é mudança de personalidade, não é caráter. Só que Jesus está dizendo, para ter uma igreja avivada, para ter uma igreja com constatação de viva, precisa voltar ao centro da palavra de Deus, precisa guardar a palavra de Deus, que é praticar ela e arrepender-se, ou seja, mudar de vida. Viu, meu filho? Muda de vida. Toma um rumo novo para a tua existência. Jesus, eu sinto graça para dizer isso aqui. Os olhos deles estão identificando que você está quase morrendo. Aleluia. Os olhos deles estão identificando que você está de aparência. Só que Jesus está dizendo, acorda, meu filho. Volta para a palavra. Pratica ela. Muda essa tua vida, que eu quero te avivar. Eu não quero ver você morrer. Não é para você dar glória a Deus. Mas Sardes aqui tem o síndrome do filho pródigo. Ela precisava voltar para a casa do pai. Ela precisava voltar a ter intimidade com o pai. Essa igreja é tanto a síndrome do filho pródigo como a síndrome do irmão mais velho. A igreja de Sardes tem um pessoal que já morreu faz tempo, está longe do pai. É o filho pródigo. Foi para a terra longínqua. Gastou tudo que tinha. E quando ele viu no estado de calamidade que ele estava, ele disse, eu preciso voltar para a casa do pai. Eu preciso voltar a ter vida. Só que a igreja de Sardes também tem uns que estão quase morrendo. Que foi o que Jesus falou no versículo 2.
Estão quase morrendo. É o filho mais velho, é o irmão mais velho. Está dentro da casa do pai. Mas quando o pai resolveu fazer aquela festa para a volta do filho pródigo, ele disse: para que tudo isso? O que o pai disse? Tu estás aqui comigo há tanto tempo. Tudo que tem aqui é teu. Tudo que tem dentro da casa do pai você pode usufruir. Oh, Rei da Glória! Por que não usufrui mais? Porque está longe do pai. Aleluia. Então os olhos de Jesus, ele dá uma constatação. Tem uns que estão mortos, estão longe do pai há bastante tempo. Mas tem uns que estão quase morrendo. Só que o pai está dizendo, e Jesus está dizendo para essa igreja: volta para o lugar da palavra, guarda a palavra, pratica ela, arrepende-te, muda de vida e passa a ter uma vida posicional diante do Pai. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Isso aqui é muito sério, irmãos, porque o grito de Jesus é muito sério. Jesus está olhando para a igreja e está tendo a constatação de morte. Vamos ser francos, irmãos. Como que pode alguém entrar nesse ambiente, vir da sua casa de um jeito, para dentro desse ambiente, e ir para casa do mesmo jeito que veio de casa? Me explica isso. Como que pode alguém vir do jeito que veio de casa, vir para esse ambiente, que é tão profético, que é tão revelador, que é tão sobrenatural, e ir para casa do mesmo jeito que veio? Como? Aleluia. Isso é os crentes cristãos que estão quase morrendo, estão quase desfalecendo. É o angulista que fala: estou fraco. Estou fraco. É o angulista, né? Estou fraco. Só que a mensagem que arde no meu coração nessa noite aqui é: acorda. Dorivedara saia, calamondura barra saia, Kélia. Acorda. Por que Jesus está dando um grito para essa igreja acordar? Opa! Porque há uma promessa lançada para essa igreja. Versículos 4, 5 e 6. Olha o que Jesus vai dizer para essa igreja: mas também tem Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Olha a promessa: comigo, se você não dá glória a Deus, andarão de vestidos branco, pois são dignas. Olha o versículo 5, é para você dar glória a Deus, tá? O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei, ó glória, diante do Pai e dos anjos. Há uma promessa. Aleluia. Ora graça, Aleluia. há uma promessa. Por isso que o grito de Jesus é uma denúncia. Tem cara de que está vivo, mas morreu. Você precisa lembrar daquilo que você ouviu. Você precisa guardar aquilo que você recebeu. E você precisa se arrepender. Por quê? Há uma promessa, há uma promessa. Vocês andarão de vestidos brancos comigo. Eu não riscarei o nome de vocês do livro da vida. Confessarei diante de Deus e dos
Deus divino. Ora, manda, sai, oh, glória. O grito de Jesus para essa igreja é para a igreja voltar a ter vida. O grito de Jesus para essa igreja é para essa igreja voltar a ser uma igreja viva. Porque há uma promessa. Se vocês voltarem a praticar aquilo que vocês ouviram, receberam, guardar, arrepender-se, mudar de vida, eu vou fazer isso aqui para você dar glória a Deus. Tá? Fica de pé, Zé Deus. Se você não dá glória a Deus, eu paro por aqui. Fica de pé, Zé Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está olhando para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes. Jesus está olhando para a igreja de Sardes. A aparência de quem está vivo, mas a realidade está morta. Aí Jesus vai gritar e vai dizer: lembra o que vocês ouviram? O que vocês receberam? Guarda e arrepende-te. O que Jesus está dizendo? Aquilo que vocês ouviram e receberam é a palavra. Guarda, pratica a palavra. Arrepende-te, muda o rumo da tua vida. Por quê? Dá a mão, Ezequiel. Se você não dá glória a Deus agora, dá a mão. Se vocês se arrepender, se vocês voltarem a falar da palavra, olha aqui, é Jesus, tá? Vocês andarão comigo. Vocês andarão comigo. Vocês andarão comigo. Vocês andarão comigo. De novo. Olha a palavra. Vocês andarão comigo. Vocês andarão comigo. Vocês andarão comigo. Lembrou o grito de Jesus nessa noite para nós é: acorda da onde você está. Há uma promessa sobre você. Estou fraquinho, estou quase morrendo, mas fica firme em mim, porque você vai andar comigo de vestidos brancos. Eu não vou riscar o seu nome do livro da vida. E outra coisa, diante de Deus eu vou fazer menção de você. É o grito de Jesus dizendo para essa igreja: ouve o que o Espírito diz à igreja. Ouve o que o Espírito diz à igreja. Volta a praticar a palavra. Arrependa-se, muda a vida, porque você vai andar de mãos dadas comigo. Oramada chora, calabraça, canadura, fique de pé, o tempo já foi. Próxima vez a gente vai pegar 7h30, tá? 7h30. Glória a Deus. Eu sinto graça de Jesus aqui, irmãos. Eu sinto graça de Jesus aqui. Essa noite é a noite propícia. Para quem está quase morrendo, se consolidar novamente. Para quem está quase desfalecendo, firmar os pés novamente.
Eu vou orar por você. Aleluia! Eu vou orar por você. Aleluia! Meu Deus! Nós estamos para participar de um ato tão importante. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Aleluia! Santo Deus de Israel, aleluia! Que nós não viemos ser massacres, irmãos. A aparência de que está vivo, mas está morto. Que nós não viemos ser uma igreja de constatação morta. Que nós viemos ser uma igreja avivada, despertada. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. A Ti nós clamamos nessa noite, porque somente o Senhor é o agente que pode despertar quem está quase morrendo. Através da ação do Espírito Santo, Tu és aquele que pode levantar o teu filho ou a tua filha que talvez em algumas áreas da sua vida está quase morrendo, está quase perdendo a fé, está quase perdendo o primeiro amor, está quase perdendo o serviço no teu reino, mas Tu és, Espírito Santo, agente que pode despertar esse homem, essa mulher da posição que está e estar de maneira viva diante da presença do Cristo. Tu és aquele que pode avivar a igreja de uma maneira geral nesses últimos tempos. Há tanta crise social, socioeconômica, há tanta crise religiosa, há tanta crise teológica, mas nós cremos que Tu és um Deus, através do amigo Espírito Santo, que pode levantar uma igreja viva, viva, viva pela Tua palavra, viva pela prática da Tua palavra, viva com mudança de rumo de vida. Ó Pai, em nome de Jesus, a Ti nós clamamos, e quem crê diga glória a Deus.